Cara, será que clichê é um negócio assim tão ruim quanto algumas pessoas falam? Bom, podemos responder essa pergunta falando sobre o filme Ninguém Vai Te Salvar. Bom, meu chapa, aqui no ano de 2023 tivemos aí algumas gratas surpresas, né, no cinema. No caso, o objeto que vamos discutir aqui, o filme Ninguém Vai Te Salvar, uma produção aí pequena, né, em comparação a outras grandes produções, né? E esse filme ele tem coisas muito interessantes, né? Primeiro, vindo de uma temática que estava meio morta ou relegada a filmes assim, não vou nem falar filmes de categoria B, assim, coisa C, D, que ficam escondidas aí nos recônditos mais escuros aí de alguns streams, né? Coisas que vão direto para vídeo, tudo mais, e na sua maioria muito ruins, né? E aqui temos uma grata surpresa, né? Um filme simples, um filme contido em si mesmo, porém muito bem dirigido, né? Muito bem atuado, muito bem narrado. E o diretor e roteirista, né, são a mesma pessoa. É um tal de Brian Duffield, que, sinceramente, eu não conhecia. Aí, quando eu Uhum. fui ver as outras coisas que ele fez, de fato, eu explico porque eu não conhecia. Porque as coisas mais famosas, por assim dizer, que ele esteve envolvido, pelo menos na parte de roteiro, filmes como, sei lá, a série Divergente, esse tipo de coisa que eu não vi, né? Então, Uhum. assim, me foi uma surpresa porque eu imaginei que, ou seria uma pessoa totalmente estreante, porque tem cara de estreia, mas não num caráter de amadorismo, mas assim, no caráter de tipo, parece que é um projetinho sincero do coração do cara, né? Aquele projeto que o cara leva, sei lá, desde a faculdade ou desde jovem, daí agora que ele falou, ok, eu tenho os recursos necessários para gravar isso aqui da maneira correta, eu amadureci o suficiente para tornar essa narrativa interessante. Então tem essa cara, né, de um cineasta jovem, desbravador, embora ele não necessariamente seja o primeiro trabalho dele, né? Mas eu acho que esse filme ele tem uma qualidade de primeiro trabalho de um cineasta, né? A sinopse mostra uma jovem mulher lidando com uma invasão alienígena que parece ali localizada, por enquanto, a gente não tem um recorte maior, mas por enquanto parece localizada ali na cidadezinha onde ela vive. Um lugar que, por sinal, por motivos que são revelados ao longo da trama, um lugar que ela vive isolada, por conta de uma tragédia pessoal, e a população da cidade a segrega, no caso. E você vê que essa introspecção dela, que é refletida brilhantemente no fato desse filme ter pouquíssimas falas, né? Tudo é mostrado de uma forma assim muito visual e muito intuitiva pro público. E o que parece ser um filme sobre invasão, no caso, no caso um story driven, logo não. Bom, acho que não demora muito para as pessoas perceber que na verdade, um character driven, né? Que nós estamos vendo algo sobre a personagem e não sobre esse contexto. E assim, aproveitando o gancho que foi dado aí na abertura do programa e na thumb aí, que até pode ter dado a entender que a gente ia desancar o filme aí, acredito que muitas pessoas que tenham interesse nesse tipo de filme já tenho ouvido pessoas falando bem desse filme, e aqui com a thumb parece que a gente vai desancar, vai falar que, e tal, que lixo, não veja, porque é muito clichê. E é justamente isso, sabe? Essa é uma frase que precisa ser absolutamente revista, né? Isso aqui é super clichê, tal filme é clichê. Gente, vamos pensar no seguinte, tá? Mesmo Operação França, que é um filme super à frente de seu tempo, né, que desancou inúmeras coisas que se esperava de um filme policial naquele momento, se for dito que é um policial atrás de um criminoso, alguém pode falar que é um puta de um clichê. Nossa, esse filme é clichê. Então, o que não é clichê na puta da face dessa terra? É um filme art house, cara, com uma narrativa completamente non-sector, né? E a gente sabe que não dá
para você viver somente com esse tipo de filme. Não estou falando mal, tá? Não estou falando que todo cinema tem que ser narrativo, tá? Mas o que acontece? Em determinado momento, até o cara que sabe que procurar fugir absolutamente do que é clichê, ele não vai conseguir evitar alguns, né? E assim, por que isso se torna bastante adequado a gente falar de clichê quando a gente vai falar de Ninguém Vai Te Salvar? Porque o Brian Duffield, no caso, num trabalho assim que a gente pode sim chamar de autoral, tá? Embora esteja aí no braço de uma grande corporação, o cara escreveu o roteiro sozinho, o cara dirigiu o filme sozinho. E o cara, no mínimo, se mostrou ousado, mesmo que vocês não gostem do filme, né? Quem tá vendo, quem viu ou quem ainda vai ver, o cara, ele não se furta e parece que ele está tentando falar exatamente o que a gente está falando aqui, é o que ele está tentando falar para o público. Vejam como um filme que é quase um checklist de clichês de ficção científica velhas, não é nem ficção científica de agora, né? Alienígena cabeçudo, zoiudo, invasão alienígena, luz que vem de um disco voador para puxar alguém. Cara, a lista tá toda lá. Só que assim, quando você percebe que não se trata da invasão, e isso é algo que você pensa, pô, como é que uma jovem mulher traumatizada, com uma tragédia nas costas, sem muito recurso, ela não é uma MacGyver, ela não é uma superagente, ela não é uma cientista nível Lex Luthor, nem nada. Como que ela lida com esse tipo de coisa? Obviamente que em algum momento você vai falar, não dá para parar isso aqui. Não... E assim, é impossível não lembrar de um filme idiota, né? Você já sabe qual é, né? Claro. Sinais, né? Então, que resolve, né? A revelação final resolve tudo. Aqui não é o caso. Você sabe em determinado momento que, porra, não dá para lidar com isso. E qual é a resposta? Eu acho que nesse ponto o Duffield ele se saiu maravilhosamente bem e dá uma lição para todo mundo hoje em 2023 que tem medo de escrever ficção. Fala, puta, minha história vai ser clichê. Cara, tudo em algum ponto vai ser clichê. Aqui o cara tá dando a lição que, mesmo que você recheie tudo de clichês, sabe? A embalagem pode ser completamente clichê. Mas se o conteúdo conseguisse transcender isso, tá ótimo. O clichê, ele nada mais é que uma ferramenta na mão de um roteirista, de uma roteirista. O modo como ele vai utilizar essa ferramenta é que de fato vai fazer toda a diferença. Então, aqui no caso do Ninguém Vai Te Salvar, todos os clichês, eles nada mais são do que um alicerce para a história verdadeira. Só que o que é interessante aqui, a história verdadeira, ela é o subtexto do filme. Então, o texto do filme, pelo menos até o final dele, que daí no final, sem dar o spoiler aqui, mas aí de fato no final o subtexto ganha o protagonismo. Mas até então, você pode ler esse filme, ler assim, no sentido mais superficial possível, literalmente como uma cachoeira de clichê. Ah, vai acontecer isso, vai aparecer isso, tipo, ele do início ao quase ao fim, né, do início até quase o fim, ele literalmente é uma cachoeira de clichês. Entretanto, o modo como é contada essa história, de fato, você percebe que a história não é a história. Né? O subtexto é a história, né? Então, essa inversão é interessantíssima porque todo mundo não precisa ser fã de ficção científica nem nada. Você pode não ter visto um filme de abdução alienígena que esse tipo de clichê já está assim na cultura, já disseminado. Você consegue entender tudo aquilo. Então, é um alicerce muito forte. Desde o começo, quando os eventos estranhos começam a acontecer, você já tem a trilha certinha que o filme vai seguir na sua cabeça. Então, como isso é muito claro, como isso é muito vívido, como isso é muito latente, então o subtexto começa a gritar aos poucos. E eu não sei se você, Daniel, teve a mesma experiência que eu, mas o subtexto, no começo, você fala, peraí, será que é sobre isso? Opa, tipo, o negócio vai te martelando até o momento que, pum, até o momento que explode. Então isso é muito interessante, porque é um filme recheado de clichês que você, como espectador, independente da bagagem de ficção científica que você tem ou não,
você vai querer se aprofundar naquilo que está vendo em tela. A fotografia, eu acho que ela é muito eficaz, muito eficaz. A utilização de sombras, né, a utilização do escuro é muito importante, né? O Daniel lembrou dos sinais. Esse aqui, em termos de apuro visual nesse sentido, né, de criar suspense e tal, é um sinais melhorar, né? Isso é fato. Muitíssimo. Isso é fato. Os sinais, como o Daniel falou, eu acho que o subtexto dos sinais é idiota. Esse que é o problema, né? Porque a história dos sinais é legal, o subtexto é idiota. E quando o subtexto grita, putz, acaba com o filme. E é um filme que eu gosto da cadência dele, até chegar na solução. Esse filme, infelizmente, eu acho que ele não cai nessa armadilha. Eu acho que o subtexto é muito rico e é interessante porque, assim, como eu falei, o modo como ele utiliza o escuro, ele é super interessante, ele é super eficaz, você fica tenso no filme. O desenho de som é sensacional, porque ele chega naquele limiar que ele não chega a ser sobrenatural, mas ele é estranho o suficiente para te deixar agoniado e ansioso. Porque se fosse um desenho de som um pouco mais fantasioso do que ele aí eu acho que te tiraria da experiência. Ao mesmo tempo que se ele não fosse tão esquisito, você não teria esse nível de tensão alienígena, tá? E por alienígena não estou querendo dizer necessariamente outro planeta, mas alienígena no sentido de algo que não é prosaico, algo que está fora do nosso cotidiano, mesmo em momentos de tensão. O fato do filme não utilizar diálogos para a história avançar, eu acho que torna a experiência muito mais intimista, porque a gente está falando de um filme em que todas as cenas, sem exceção, são carregadas por sua protagonista, né? Como o Daniel falou, então não é um filme story-driven, que você vai ter algumas cenas longe da protagonista para mostrar outra coisa acontecendo, a história avançando, não. É tudo avançando na protagonista. E sem querer dar spoilers aqui, então vou meio que pisar em ovos, esse caráter character-driven, ele é tão interessante porque tem um ponto do filme que eu não que eu não gostei, mas até falei pro Daniel, cara, quando aparece, isso aqui não é spoiler, tá, gente? Mas tem momentos em que aparece o alienígena, assim, com close, assim, na cara. E o efeito especial, você olha e você fala, ok, tem efeito especial aqui em CG, não é nenhuma maquiagem e tal, pô, tem efeito especial em CG, isso é claro, e isso no começo me deixou meio, tipo, eu até falei pro Daniel, tipo o Nevoeiro, que é um excelente filme, mas tem efeitos especiais, assim, bem de qualidade meio duvidosa. Aqui nesse filme, qual que é a questão? O subtexto pode justificar. Não, assim, não que justifique um efeito especial mal feito, não é essa a questão. Mas esse meio que incômodo, talvez, assim, com um efeito especial que você olha e fala, poxa, isso aqui é um efeito especial, ele é muito diluído quando você conclui a história, porque ele abre margens para a interpretação, tá? E eu e o Daniel, a gente ficamos falando até agora a questão de ficção científica, clichê de ficção científica, tudo mais. Existe uma leitura possível, que eu imagino que seja uma das principais leituras, se você sair perguntando para as pessoas o que elas entenderam no filme, que não é uma ficção científica, né? Sim. Existe uma leitura possível, tá? Não é a única, mas existe uma leitura possível e não é uma leitura que você tenha que brisar muito, tá? Provavelmente é a leitura que eu acredito que a maioria das pessoas até vão ter, que na verdade não é uma ficção científica, mas longe como sinais, né? Um filme sobre fé, não sei o quê. Aqui nesse sentido é muito mais maduro, né? E quando você vai ter essa leitura, e de novo, isso aqui não é spoiler, não é um enviesamento de interpretação, tá? Para você que já viu o filme vai entender do que eu estou falando, para você que não viu, fique tranquilo, dá para ver sossegado, não entendendo isso que eu falei como spoiler, tá? Mas então isso é muito interessante, porque é um filme que a sua cadência narrativa é excelente, o seu apuro técnico ele é excelente, e os momentos que você pode torcer o nariz são muito diluídos lá na frente e por uma solução madura, tá? E assim, só de chegar e falar, ó, esse é um filme de ficção científica excelente.
que pode não ser uma ficção científica, pode dar um nó no É. cérebro que te faz vontade de assistir, caso você ainda não tenha visto, né? Tem muita coisa bacana nisso que você falou, porque, assim, o cara sabe da deficiência do CGI e tudo mais, até por isso que essas criaturas elas estão sempre no escuro, numa penumbra, estão aparecendo à noite. E o fato de aparecerem à noite também tem simbolismo no filme. Né? Isso é muito bacana. E quando você saca que não vai ter diálogo, e isso assim potencializa a sensação da protagonista, porque nós estamos acompanhando tudo pelo olhar dela, a gente está junto com ela, a gente quer fugir junto com ela, né? Tem tudo isso. Então essa angústia, né? E não somente a angústia de ninguém fala comigo, mas o fato de que essa questão do isolamento tem um reflexo também no suspense do filme, porque você fica toda hora, caramba, mas ninguém vai falar nada, né? E assim, eventualmente fala, mas nunca é um alívio no caso. Mas isso é tanto um elemento de construção de personagem e de clima, quanto é um elemento conceitual do filme, que dá pra gente pirar muito em cima. Cara, é assim, por tudo, dá pra gente falar que o evento incidente incitante do filme ele é uma espécie de processo terapêutico, né, dentro da vida que essa personagem leva, do passado dela, né, que, assim, eu tenho certeza que em algumas salas, não só aqui de São Paulo, né, várias salas aí do Brasil, seria um tormento assistir esse filme no cinema, porque um monte de gente ia mexer no celular e ia conversar, e você ia reclamar e falar, ah, mas ninguém tá falando nada, entendeu? Ou então ia ficar comentando, ai, mas o que será que aconteceu? Ai, agora será que vai falar? Porra, mano, esse é um filme pra você ficar quieto, sabe? Tire 1 hora e meia do seu dia para você assistir do começo ao fim, evitando até ir no banheiro, sabe? Se prepara para isso, porque é uma experiência realmente do cacete mesmo, eu não esperava. E assim, a gente falou de processo terapêutico aqui, eu citei agora há pouco processo terapêutico, mas o que a gente não pode falar é como esse processo terapêutico termina, né? Eu tava até comentando com o Damiani do Cinema Aventura sobre esse filme. Ele falou assim, cara, é quase um processo psicomágico do Jodorowsky o que ela passa. Então, assim, espero que isso tenha ajudado a vender o filme para quem ainda não viu aí. Exatamente. O filme ele tá no Star Plus, tá? No streaming do Star Plus. E assim, acho que o Daniel falou tudo, cara. Tira 1 hora e meia para ver o filme, sem intervalos nem nada, de preferência à noite, assim no escuro, não só pela atenção, mas para você ficar mais imerso mesmo no filme. Como é um filme muito escuro em sua grande parte, você assistir com a janela entrando o sol assim, só vai estragar. E outra coisa Lascou. importante, se você não tiver um bom sistema de som na sua casa, cara, tenta ouvir de fone, tá? Tenta ouvir de fone, porque assim, a experiência sonora, a sutileza. Eu tive sorte que assim. Eu fui nesse filme sem querer, eu ouvi de fone mesmo, assim, né? Eu peguei meu fone, conectei na TV e ouvi de fone assim que meu filho estava dormindo. Que grata surpresa eu ter colocado fone, porque assim, é, como não tem diálogos praticamente o filme, a história ela é contada visualmente, mas a parte de tensão, mais do que visualmente, ela é contada através do desenho de som. Em que sentido? Em muitos momentos, a menina está parada, escondida, a câmera não se mexe e fica um belo tempo só nesse plano e você vai ouvindo sons que vão dando pistas do que está acontecendo. E às vezes são sons muito baixos, às vezes muito graves, que dependendo da caixa de som da sua TV não vai pegar bacana, tal. Então assim, você ter um bom fone de ouvido vai ajudar muito nessa experiência, porque você vai captar nuances, assim, sutilezas que não são só capricho de sonoplasta, tá? Uhum. Não, são coisas que contam a história. Então, assim, você vai ter uma experiência muito mais aprimorada. E mesmo que você, em determinado momento, por exemplo, eu intuí várias coisas, assim, já meio cedo na metade do filme, mas ainda assim isso não me tirou da experiência. Eu não achei sabe, nossa, que previsível nem nada. E até ser previsível muitas vezes não é um problema, se as coisas fizerem sentido lá na frente. Se você sentir que a peça encaixou, que não foi um final
Tem muito roteiro que parece que o cara vai escrevendo, tá, chega, ele não sabe como é que terminar, ele saca um negócio da cartola. Não é o caso. Lá no começo você tem pista para deduzir o que vai acontecer lá na frente e no final você tem a recompensa. Então, não necessariamente vai ser um final surpresa, mas certamente vai ser um final gratificante. Então é isso, pessoal. Ninguém Vai Te Salvar tá no Star Plus. Se você quiser dar uma olhada, se já viu, se não viu, comenta aí, fala aí para nós, você que já viu, o que você acha ou achou desse filme aí, essa grande surpresa. E os mesmos recadinhos de sempre, dá um like aí no vídeo, ajuda a gente, por favor. Se você der um like, você já está ajudando bastante. Se inscreve no canal, também não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui. O Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. O link tá aqui na tela, tá na descrição também. Tem um programa de recompensas para apoiadores bem legal, dá uma olhada lá. Considere tornar-se parte aí do nosso grupo exclusivo de apoiadores. E é isso, a gente volta semana que vem. Valeu!